Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nessa manhã de hoje, a liturgia nos propõe a leitura do texto de Mateus, capítulo 7, versículos 21, depois de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículo 21, 24 a 27. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Nós podemos meditar o texto hoje sob diversas óticas. No entanto, a opção de nossa reflexão está voltada para o contexto histórico. No contexto histórico, Jesus está terminando o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E o Sermão da Montanha não poderia fechar de melhor maneira com aquilo que foi a exortação de Deus através de Moisés, quando os mandamentos foram pronunciados. A exortação de Deus para Israel era: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Isto é, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Na história de Israel, às vezes nós colocamos o primeiro mandamento como amar a Deus sobre todas as coisas. No entanto, o primeiro mandamento está em ouvir a Deus. Se não for capaz de ouvir a Deus, não conseguirei amá-lo verdadeiramente. O ouvir a Deus na história de Israel é fundamental. Se observarmos todo o Antigo Testamento, todas as vezes que o povo pecou, todas as vezes que o povo caiu, todas as vezes que o povo traiu aos seus ideais, ao seu projeto de vida, à fé que professavam, foi justamente por não terem ouvido o Senhor. O Senhor os exortava no que era preciso ser feito, no entanto, eles, vivendo o pecado dos primeiros pais, Adão e Eva, pensavam que eles sabiam o que tinha que ser feito, e eles é que deveriam decidir. E todas as vezes que assim fizeram, a situação foi catastrófica. Foram guerras perdidas, dignidade, integridade. O Antigo Testamento retrata isso com maestria. A palavra hoje quer nos mostrar o seguinte: ouvir a Deus é voltar o nosso coração para Ele. Ouvir como uma disposição do coração. Israel, por vezes, endureceu o coração. Nós também, por vezes, endurecemos o nosso coração. A demanda para os nossos dias, assim como naquele tempo, está no ato de voltar-se para Deus. Ouvir é muito mais do que colocar um ouvido e escutar o que está sendo dito, pois afinal de contas, hoje o Evangelho é pregado no rádio, na televisão, na internet, no WhatsApp, por todas as vias possíveis de comunicação. Falar do Evangelho, muitos falam. Aliás, todos falamos. No entanto, o ouvir é que é a pedra de toque. Ouvir consiste em mover a disposição da maneira de viver para fazer a vontade de Deus. Mais uma vez, vem aqui uma pergunta espinhosa. Se Deus quer tanto que façamos a vontade dele, onde é que está a nossa liberdade? A nossa liberdade está justamente aí. O Senhor é o nosso Criador. Ele realmente nos conhece. Da mesma maneira, quando compramos algum eletrodoméstico, seja uma geladeira, seja um micro-ondas, ou ainda quando compramos um computador ou coisa parecida, se quisermos utilizar bem todas as funções que ele tem para nos oferecer, precisamos conferir no manual. Ou ir mexendo, batendo a cabeça, correndo o risco de estragar o aparelho comprado, até aprender, e por vezes não aprendemos da maneira correta. Da mesma forma, quando Deus nos chama a fazer a vontade dele, a estar com o coração voltado para Ele, não é para nos escravizar, mas é para que nós reconheçamos e aprendamos o quanto Ele nos ama e como Ele quer o nosso melhor,
Ouvir a Deus é descobrir o manual que te devolve a integridade, é descobrir o manual que te dá a dignidade de pessoa humana, melhor ainda, dignidade de um Deus, porque em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. Ele por natureza, nós por graça, mas ambos usufruímos da mesma bondade, do mesmo amor e da mesma dignidade. Ouvir com disposição do coração consiste nisso, em não só colocar o ouvido para aquilo que o Senhor está dizendo, mas colocar a vida naquilo que o Senhor está dizendo. O Evangelho de hoje termina fazendo uma exortação sobre uma casa construída na rocha e uma casa construída sobre areia. Precisamos ter muito claro esses pontos. A casa sou eu, a rocha é Jesus Cristo. Se eu aprendo realmente a ouvir a Deus, eu começo a me encontrar enquanto pessoa. Lembrando da Gaudium et Spes, número 22, Jesus Cristo é o protótipo, o modelo, a forma na qual todos os seres humanos foram criados. Ouvir a Cristo é edificar-se a si mesmo, é estar apto para viver plenamente o amor, para se relacionar bem com as pessoas, para estar bem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Portanto, irmãos, se colocarmos o nosso coração para obedecer à vontade de Deus, ainda que com muitas falhas, pois nós somos pecadores, mas essa disposição do coração é que vai garantir a nossa felicidade. Essa disposição do coração é que vai garantir a nossa eternidade. Essa disposição do coração é que vai garantir realmente que nós podemos construir um mundo melhor, que nossas famílias poderão ser salvas, que a sociedade poderá ser transformada e que o mundo aprenderá realmente onde é que estão os verdadeiros valores que há muito têm sido deixados para trás. O chamado do Senhor é Shema Israel. O chamado de Jesus, já no Novo Testamento, é ouve estas minhas palavras e coloca-as em prática. Dessa maneira, que nós possamos nos esforçar, não só para ler o Evangelho ou para ouvir uma pregação, mas para permitir que esse Evangelho, essa pregação, adentre nossa vida, adentre nossos projetos, nosso trabalho, nossa família, nossas vontades. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer transformar a nossa vida. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Escutai hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, nós que somos cristãos. Jesus é o eterno Filho de Deus. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ele é a luz que ilumina nossos passos. Ele é aquele que traçou o caminho para nos deixar o trilho no qual nós devemos andar, as pegadas que nós devemos seguir. Ouçamos de todo o coração as palavras do Senhor, que Ele possa entrar em nossa vida, que Ele possa mudar a nossa história, que hoje Jesus nos ensine cada vez mais a viver a vontade do Pai, para que dessa maneira nos encontremos como pessoas, nos relacionemos como irmãos e sejamos homens novos para um mundo novo. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Deus eterno e todo-poderoso nos confira o seu Espírito Santo, fecunde o nosso coração e nos faça criaturas novas, e assim seremos melhores em casa, no trabalho, com os amigos e na sociedade. Deus os abençoe, tenha um abençoado dia. Amém.